Começando aí a nossa live dessa noite, louvado seja o nome de Deus. Teremos aqui alguns momentos muito especiais. Hoje vamos receber aí como convidado especial mais uma vez aí o pastor Rogério Santos para dar continuidade àquela live que iniciamos em outro dia sobre a pós-modernidade e a influência disso na realidade da igreja. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a igreja no contexto da modernidade líquida. Certo? Hoje vamos ouvir um pouquinho desse conceito de Bauman, que é muito interessante. Mas antes disso, já é um costume nosso aqui em nossas lives, fazer aquele momento especial de interação, de oração. E nós vamos começar nesse momento falando um pouquinho sobre a oração. Nós cremos que a oração faz a diferença, que a oração é extremamente importante para a nossa caminhada espiritual, a nossa caminhada com Cristo. E eu tenho certeza que ela é um excelente recurso diante do momento em que estamos vivendo, para superar essa dificuldade, para vencer a ansiedade, para exercer a nossa fé e continuar confiando no Senhor e avançando, mesmo no contexto de crise, na presença de Jesus. Um pouquinho sobre a oração, para a gente começar essa live, ok? Como desenvolver uma vida de oração. Vou dar alguns passos, algumas dicas importantes aí, para a gente poder estar desenvolvendo a vida de oração. Já mandando. Deixa eu começar com vocês. Eu começo com Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, onde a palavra de Deus vai dizer assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, é o que diz a palavra de Deus. Aqui já está visto um conflito entre a ansiedade e a paz. E o veículo para conseguir, que faz a ponte entre um e outro aqui nesse processo, é a oração. A oração pode ser essa ponte que nos leva do estado ansioso ao estado de paz. E esse recurso está totalmente disponível a cada um de nós. Isso é extremamente importante. O livro Caminho a Cristo, a autora norte-americana Ellen White, ela vai dizer que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. É conversar com Deus sem formalidade, sem máscaras. Hoje a gente está o tempo inteiro aí usando máscara, mas com Deus é sem máscaras, colocando quem nós somos diante dele. Entende? Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, ele já sabe, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. E que visita extraordinária é ter Deus visitando a nossa vida. Perceba o seguinte: a oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Ele. O livro Caminho a Cristo continua dizendo o seguinte: Jesus mesmo enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e um privilégio. Jesus fez da oração um privilégio. Como ser humano, ele escolheu orar. Aquele que foi perfeito, que não cometeu pecado, que habitou entre nós, assumindo a forma humana, ele escolheu desenvolver uma vida de oração. Ele encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. No livro Testemunhos para a Igreja, está escrito o seguinte: Satanás fica enfurecido ao som da fervente oração, porque ele sabe que será prejudicado. Então perceba, querido, que não basta ensinar conteúdos, não basta apenas ensinar as pessoas que é preciso orar, é preciso ajudar as pessoas a viver e desenvolver o que aprendemos ser importante. Não é só dizer que é importante orar, é ensinar como orar. Se acreditamos na importância da oração, por que a gente não ora mais? Você deve ter se feito essa pergunta em algum momento da sua vida. Então, perceba o seguinte: eu quero falar para vocês de alguns passos importantes que vai nos ajudar. Isso tem ajudado a minha vida, tem feito parte da minha experiência religiosa, e eu acredito que pode fazer parte da sua também, pode te ajudar também, ok? O primeiro passo é: tome a decisão de criar um hábito de oração. Começar é o primeiro passo. Caminho a Cristo disse: se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentir necessidade de orar, quanto mais nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, devemos sentir a necessidade de fervente e constante oração. O segundo passo é: faça um planejamento de oração. Um planejamento de oração é importante. Inclua Deus na sua agenda. Faça seu tempo, defina os seus horários. Onde, quando, quanto tempo você vai orar. Entende? Você tem o controle da sua agenda diária? Se você perder o controle da sua agenda, você perdeu o controle da sua vida. Isso é importante da gente analisar. Porque se nós não temos controle sobre o nosso tempo, nós não temos controle sobre nada. Então inclua Deus na sua agenda, inclua tempo para isso. Certo? Então perceba o seguinte, amigos.
Às vezes a gente olha para a nossa correria, as situações que nós temos nos nossos afazeres. Há quem diga aí que na nossa quarentena a gente anda mais ocupado do que quando estávamos atendendo as pessoas ou trabalhando de forma presencial. O costume, a frase costumeira é: eu não tenho tempo. Essa é a frase costumeira. E nenhuma outra vida já foi tão assoberbada de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Todavia, quantas vezes, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos Jesus em oração? O terceiro ponto é: tenha paciência consigo mesmo. No início é difícil. Você fala tudo e quando olha para o relógio passou 5 minutos. Entende? Satanás leva muitos a crer que a oração a Deus é inútil e somente um formalismo. Ele conhece bem como é necessária a meditação e a oração para manter os seguidores de Cristo estimulados a resistir à sua astúcia e engano. Transforme as interrupções e distrações em orações. O filho chama a esposa, o filho chama, a esposa interrompe, o cachorro começa a latir, tudo que atrapalha. Transforme tudo isso em oração. Aproveite e ore por eles também. Entende? Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Por isso, ele vai fazer qualquer coisa que seja possível para impedir você de desenvolver uma vida de oração. Use os intrusos a seu favor. Sentimentos e pensamentos que surgirem em sua mente enquanto você ora, use a seu favor. Preste atenção no que acontece com você enquanto você ora. As reações, os pensamentos que vêm à sua mente, tudo isso é importante. A orar não tenha pressa de acabar. Por isso é importante planejar. Separar um tempo em que não precisará ter pressa no seu dia. Evite o momento do agito da sua rotina. Tudo isso é importante. Salmo 5,3 diz que de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha súplica, a minha oração e fico esperando. Assim era que Davi orava, falava e esperava. Esperava Deus falar com ele também. Isso é importante. O sétimo ponto é: faça pequenos jejuns, templos no tempo. 1 hora desligando a internet, a TV. As pessoas que geralmente perdem o seu telefone, smartphone num dia, no outro dia agradecem. Dizem que foi uma bênção de Deus ter acontecido isso. Transforme as pequenas quebras de rotina numa rotina. 8 passos, eu achei muito interessante e faço isso, é muito bom. Faça orações escritas. Escrever vai exigir concentração, elaboração. Você vai ter que escolher a palavra certa para o momento certo, medo, angústia, tudo isso. Releia as orações escritas. De repente tem um caderno de oração. Um abraço aí, Pauliane Oliveira, está conosco, Regis, Jandinho. Ore os salmos, se aproprie de passagens bíblicas. Tudo isso é importante. Reler as suas orações, ver como Deus respondeu você durante suas orações, ver os movimentos de Deus na sua trajetória e na sua vida. Crie o ambiente da sua oração no 9º passo. Faça uma playlist, coloque um fundo musical como esse aí que você está ouvindo. Isso é importante para te ajudar a concentrar, a levar seus pensamentos à presença do Senhor. Certo? E o 10º passo que eu vou dar para vocês, e não menos importante, mas importantíssimo, na verdade, é: exercite a oração intercessora. Não seja egoísta. Ore por seus amigos, familiares, vizinhos, irmãos de igreja, colegas de trabalho, estudantes da Bíblia, enfermos, autoridades, situações de crise, gratidão, problemas econômicos, tudo isso aí é importante você gastar tempo orando, certo? Então, aproveite, faça da oração um recurso importante nesse sentido, porque isso vai fazer diferença na sua vida também. E tenha certeza que Deus vai estar cada vez mais perto de você. A maior razão que nós temos para orar, o maior motivo, a coisa mais importante está registrada no Salmo 145, 18, onde a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós quando buscamos desenvolver uma vida de oração. A alegria de estar na presença de Deus. Você tem prazer em estar na presença de Deus? Tem alegria em estar com Deus? Isso é importantíssimo. Eu queria convidar você, aproveitando esse momento, para orar junto comigo. Nós temos muitas razões para orar nesse momento. Nós temos aí as famílias que estão passando por necessidade nesse período de pandemia, tantas famílias, as pessoas que estão desempregadas, o governo que está nessa crise aí política, tantas coisas passando nesse momento. Vamos orar por isso. Então perceba o seguinte: orar pela liderança eclesiástica, liderança da nossa igreja, pelas igrejas de Arapiraca e região. Temos aqui vários distritos aí: Penedo, Delmiro, Santana, Palmeira, Arapiraca estão 5 aqui, Central,
de Arapiraca, Alto do Cruzeiro, Baixão, Capiatã e a Primavera, o nosso distrito, ao qual eu já mando um grande abraço aí para os nossos irmãos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente nessa guerra contra a pandemia. E eu quero aproveitar esse momento para a gente orar juntos, pedir a bênção de Deus sobre nossas famílias, sobre você que está aí na sua casa, acompanhando este momento aqui conosco. Eu queria que você fechasse os seus olhos para juntos nós falarmos com o nosso Deus. Feche os seus olhos aí para a gente orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós convidamos o Teu Santo Espírito para estar entre nós, visitando cada lar que está conectado conosco nessa live, cada família aqui representada. Te apresentamos aqui vários motivos, mas alguns motivos estão em nosso coração, estão em secreto. Respostas de oração que estamos talvez esperando, situações de crise, milagres dos quais necessitamos, e nós queremos pedir humildemente pela Tua misericórdia e pela Tua graça, para que o Senhor atenda os anseios, os pedidos, os desejos que se passam em nosso coração, em nossa vida neste momento. Nós te entregamos a nossa vida, o nosso coração, tudo o que temos, tudo o que somos ao Senhor. Cuida de nós, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. Estejas conosco aqui ao longo de toda essa transmissão, os louvores que serão cantados, a reflexão e palestra que será ministrada em instantes, momento que teremos aqui com o pastor Rogério, que o Teu Espírito esteja conosco e que o tema possa realmente tocar o nosso coração e nos ajudar a sermos mais relevantes como igreja em nossos dias. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério, para estar com a gente aí. O famoso liderança, pastor do Alto do Cruzeiro, pastor da Distrito Capiatã. Deixa eu puxá-lo aqui com a gente. Ele que estará conosco aqui num momento especial agora no bate-papo federal aí sobre a igreja na modernidade líquida. É interessante ler a Bíblia, mas também é importante ler a nossa cultura, nossa sociedade. Pastor Rogério, seja bem-vindo, homem de Deus. Diga, pastorzão, tudo bem contigo? Satisfação estar aqui mais uma vez, viu? Prazer todo nosso. Recebeu o mestre aqui em Arapiraca, né? Tem que aproveitar a presença do nosso mestre aqui, né? Que isso, bondade sua. Louvado seja Deus, viu? Meu amigo, quer deixar um espaço para saudar o seu pessoal aí do Capiatã, que deve estar entrando com a gente aí também. Ok, pastor. Deixar aqui a nossa saudação especial para essa turma linda aí do Capiatã, desde aqui Arapiraca até a região da BR, Canoas, aquela região toda ali. Sejam todos bem-vindos, que possamos crescer aqui nesta noite, que possamos nos aprofundar um pouco mais nesse aspecto tão importante, que é o aspecto social. E é claro, né, extraímos aí algumas lições importantes para a igreja, como a igreja se portar em uma sociedade tão líquida, né, como ter uma fé sólida, né, como ter uma igreja sólida em um mundo tão líquido, pastor. Amém, é benção. Amigos, só para nos contextualizarmos aí, antes do pastor Rogério começar o tema de hoje, nós tivemos uma live algumas semanas atrás, onde a gente trabalhou aqui, o pastor Rogério esteve aí coordenando essa parte do conteúdo específico dessa live, que é sobre a questão da pós-modernidade. Nós estudamos a pós-modernidade aqui, temos aqui vários aspectos, a relação disso, do pensamento pós-moderno, dessa situação aí a relação, o impacto que isso tem na igreja, e falamos um pouquinho também de como a igreja se portar diante desse quadro. Hoje nós vamos avançar um pouquinho nesse assunto, trabalhando um conceito de Bauman, que é a modernidade líquida. E vamos trabalhar aí um pouquinho também do que é o papel da igreja na modernidade líquida, como isso impacta a igreja, como a igreja pode agir como igreja para ser relevante no contexto dessa forma de pensar e de transição que a sociedade vem vivenciando. Certo? Então, pastor Rogério, vou passar a palavra para você poder contextualizar a gente aí sobre o que é essa modernidade líquida, como é que ela começa, como é que ela surge, qual é a visão de Bauman sobre isso. Deixar você falar um pouquinho agora aí. Então, pastor, a gente bateu um papo aqui bem legal, né, há 2 semanas atrás, sobre a pós-modernidade. Hoje a gente fala um pouquinho sobre a modernidade líquida e possivelmente semana que vem a gente vai para um outro tópico, que é a hipermodernidade, né? Bauman, ele nos anos 90, ele tinha essa ideia, né, da modernidade, da pós-modernidade. Inclusive, ele escreveu 2 livros importantes, né? O primeiro livro que ele escreveu, Ética Pós-Moderna, depois escreveu um outro livro, O Mal-Estar da Pós-Modernidade.
abordando essa ideia da pós-modernidade. E ele começou a ser chamado de o Papa da pós-modernidade. Quando chegou no ano 2000, né, ele percebeu que a pós-modernidade ela não tinha respostas para as perguntas. Ele entendeu que só havia coisas negativas, não havia coisas positivas, né? Então ele abandona essa nomenclatura pós-modernidade e ele avança então com uma outra nomenclatura, né, que é a modernidade líquida. Interessante que quando ele escreveu o livro O Mal-Estar na Pós-Modernidade, ele dizia o seguinte, né, que na década de 30, Freud havia escrito um livro e nesse livro de Freud, a ideia era o mal-estar na modernidade, né, o mal-estar na cultura. E para Freud, qual era o mal-estar da modernidade? Qual era o mal-estar naquela época, né? Eram as pessoas que estavam buscando a liberdade e elas então não podiam alcançar a liberdade porque as coisas eram muito delimitadas, né? Havia uma organização fora do comum. A modernidade trabalha muito essa questão da limpeza, né? Da tradição. E aí a pessoa ela queria, por exemplo, avançar em determinadas áreas, só que ela se sentia presa, né? Então, o que acontecia? Isso causava um mal-estar muito grande. E os impulsos, ela não conseguia, então, colocar em prática os seus impulsos. E esse mal-estar era bem nítido, porque eles queriam uma coisa, mas não tinham. Porque a sociedade pregava uma rigidez, pregava uma solidez. Então, quando Bauman escreve o mal-estar na pós-modernidade, ele diz que o povo, com o passar do tempo, conseguiu avançar na liberdade. Conseguiu alcançar a tão esperada liberdade. E essa ideia de liberdade, pastor Bruno, ela é interessante porque nós que estudamos a Bíblia, né, e conhecemos um pouco de teologia, essa ideia de liberdade ela começou lá no céu, né? Quando Lúcifer também buscava e almejava a liberdade. Então ele achava que estava preso, né, dentro daqueles, dentro da ideia da legislação divina, e ele então busca essa ideia da liberdade até que ele então foi expulso do céu. Freud falava sobre a busca da liberdade lá na modernidade. E Bauman já escreve que o povo ele alcança justamente essa liberdade. E você que estuda história, você vai saber que a partir da década de 60, a gente percebeu que houve um avanço muito grande nessa busca por liberdade, né? A gente percebeu ali que houve muitas revoluções na década de 60, 70. A gente pode até citar algumas delas aqui, né? Cresceu o número, né, das pessoas que se engajavam na ideia do feminismo. Inclusive, elas fizeram ali, né, queimaram os sutiãs em praça pública, né? Porque, segundo elas, as mulheres daquela época feministas, né? O sutiã era algo que um objeto, né, que dizia que elas não tinham liberdade. E nós tivemos também ali a revolução das drogas, né, da LSD, do rock, né? Tivemos ali também a revolução das pessoas que usavam agora os cabelos Black Power, né? Então a gente percebe que houve ali muitas revoluções na década de 60 e houve uma liberalidade, uma liberdade muito grande na década de 60, e essa liberdade ela começou a ganhar o quê? A ganhar espaço. Então, a partir da década de 60, o mal-estar agora, né, era o mal-estar da liberdade demais. Ou seja, não havia liberdade, e quando a liberdade chega, as pessoas agora têm dificuldades em ter o equilíbrio nessa liberdade, né? Então, Bauman, ele diz que justamente ele divide, né, essa modernidade em duas etapas. Nós falamos sobre a pós-modernidade e ele diz o seguinte, que essa ideia de pós-modernidade, ela também está um pouco arcaica. Ele diz que nós continuamos modernos, só que agora em uma outra etapa da modernidade. Então, a primeira... Então ele faz aí, pastor, uma mudança de posicionamento sobre esse assunto. Ele vinha defendendo a pós-modernidade, não é isso? Quando ele lança a modernidade líquida, então, no caso, ele muda. Eu posso dar a ideia de que passou a modernidade, né? Isso. Se a gente não está mais na pós, significa que a gente continua na modernidade. Seria essa a ideia?
Ah, com certeza. Então ele abandona essa ideia de pós-modernidade, né? Ele fala que isso é ultrapassado porque não traz resposta suficiente, né, para o momento que nós estamos vivendo. E ele então ele abandona e ele cria então uma metáfora, né, para nos dizer qual é a situação, qual é o momento que nós estamos vivendo, qual é o momento social que nós estamos vivendo. E ele cria a metáfora então da modernidade líquida, né? Ele diz que a modernidade em si, ela tem uma característica, né, que é derreter os sólidos. Por exemplo, quando uma modernidade do século XVII, século XVIII, né, século XIX, que nós estudamos aqui a semana passada, quando essa modernidade, né, ela surgiu como? Ela surgiu para poder quebrar, né, ou dissolver os sólidos da Idade Média, né? Daquela questão arcaica medieval, né? Inclusive, se você for fazer uma análise aí, você percebe que ali na França, por exemplo, né, antes da Revolução Francesa, e no mundo antigo nós não tínhamos um bom transporte, né? Isso aumentava muito a questão das distâncias, a hierarquia era muito rígida, né, quase intransponível, isso impedia a mobilidade social. Então, o lugar onde a pessoa nascia determinava quase tudo sobre o seu futuro, né? Se ela nascesse em um contexto totalmente religioso, ou se ela nascesse em um contexto de reinado, por exemplo, se ela fosse princesa, né? Ou se fosse plebeu, então isso determinava o seu futuro. Então, a intenção, né, quando surge ali o iluminismo, essa modernidade que Balmer chama de modernidade sólida, o intuito foi justamente para poder os sólidos, porque para a sociedade dessa época, né, a tradição, né, essa coisa arcaica, essa coisa que é agrária, tudo isso era assim complicado. Por isso que ele falou o seguinte: quando surge a modernidade sólida, né, ela surge para poder quebrar essa ideia da solidez. Você fala assim, mas como é que ela surge como sólida e quer quebrar a solidez? É porque eles queriam criar novos sólidos. A intenção era dissolver os sólidos, mas criar novos sólidos. Agora fundamentados aonde? Na razão, em um novo modelo de sociedade. Porque se a gente parar um pouquinho para poder analisar, a gente percebe que a sociedade medieval, arcaica, né, ela tinha um pilar, né, que era a religião. Então, eles entendiam o seguinte, que se a modernidade sólida quebrasse esses mitos, essa tradição, né, através do iluminismo, por exemplo, eles iriam agora estar fundamentados principalmente o quê? Na razão, na ciência, né? Então, a gente percebe que, segundo Bauman, né, essa modernidade sólida, ela surge justamente para isso, né, para poder quebrar os sólidos, mas para poder, então, criar novos sólidos e para poder, então, avançar nesse pensamento de solidez, né, nesse pensamento de crescimento e nesse pensamento de durabilidade. Porque na sociedade sólida, né, na modernidade sólida, tudo era criado para poder durar. Né? Tudo era criado para poder durar. Deixa eu ver só se eu estou conseguindo pegar bem aqui o fio da meada, vamos dizer aqui, né? Sim. Então, nessa parte sólida, vamos dizer assim, da modernidade, havia uma construção de novos sólidos que substituiria aqueles que já eram tradicionais. Sim, certo? Isso mesmo. Um novo modelo social, de repente, ali de Estado, poder, economia, uma nova estrutura, certo? Que talvez até prometia um melhoramento, um aperfeiçoamento da sociedade, ou quem sabe até uma perfeição, né? É uma herança do pensamento moderno. Seria isso mesmo que eu estou entendendo aqui? É justamente isso, né? Então, ele chega no ano 2000 e ele fala assim, não, peraí, mas a pós-modernidade não está respondendo isso aqui. Nós estamos vivendo ainda na modernidade, só que agora nós estamos indo em uma outra etapa, porque tudo aquilo que era sólido, né, agora nós estamos desenvolvendo de maneira líquida. Não há mais uma solidez, agora existe uma liquidez, né? Então ele usa essa metáfora aí interessante para poder dizer que agora tudo, na verdade, tudo na verdade é líquido, né? Ele então deixa aquela ideia de solidez, ele volta então para essa ideia de
liquidez, né? O que seria então a modernidade líquida, né? O que seria a modernidade líquida? Se os sólidos ele tem uma característica forte que é a durabilidade, os líquidos, por sua vez, eles não têm forma definida, né? Então, a sua forma, ela sempre continua em transformação. Uma boa ilustração para isso, né, seria você pegar, por exemplo, um copo com água, né, e você colocar, então, você pegar um copo e colocar água dentro. Então, quando você pega esse copo com água dentro, você pode, por exemplo, utilizar uma outra vasilha, né, um copo maior, um copo menor, você pode utilizar um balde, você pode utilizar uma bacia, por exemplo, né? A gente percebe que a ideia da liquidez, ela continua, né? Ela está sempre em transformação. Ela não tem uma forma definida. Então ela sai do copo, vai para o balde, vai para a bacia. Ela continua líquida, mas ela não tem uma forma definida, né? Então não há essa durabilidade, não há uma ideia definida, né? Não há uma ideia duradoura. Para você poder entender mais ou menos o que nós estamos falando, né? Então, para ele, a nossa sociedade, usando essa metáfora, é uma sociedade que não tem forma, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. E assim você percebe que essa sociedade, ela vai então se transformando todos os dias, é instável, efêmera, passageira e apresenta assim grande mobilidade. Transformações sociais acontecem a velocidade muito grande, né? Muito, muito intensa, né? Então essa era a principal ideia de Bauman, né? Há um pensamento aqui rapidamente, pastor Gero. Por exemplo, a Sim. gente vive agora uma pandemia, algumas pessoas no início dela saíram do país para fazer uma viagem num contexto. Quando eles pensam em retornar, o contexto do mundo já é outro. Exatamente, né? Seria mais ou menos a ideia dessa velocidade, né, com que as coisas mudam. Isso, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, né? Você não tem certeza daquilo que vai ocorrer, né? Então, antigamente, um exemplo que vários estudiosos eles dão, né? É a ideia do trabalho, né? Que na modernidade sólida, você entrava no trabalho, você ficava ali vários anos, saía, o seu filho entrava, o seu filho saía naquela mesma linha de raciocínio, o seu neto entrava, e o trabalho, ele tinha essa durabilidade, né? Então, hoje, por exemplo, não. Você está no emprego e daqui a pouco você está em outro. Você está trabalhando com a questão humana, daqui a pouco você vai para exatas e você, né? Você está em uma sociedade que você percebe que ela é muito passageira, né? A mobilidade ela é muito grande, Pastor Bruno. Eu acho que esse processo aí que a gente viveu de globalização, a maneira das pessoas se portarem de uma forma mais individualizada, o avanço que a gente teve com as tecnologias aí ao longo desses últimos anos, aí eu acredito que deve ter contribuído para essa aceleração. Você concorda com esse pensamento? Você acha Pastor Gero? Sim, sim, é um pensamento válido, né? A individualidade, né, o egoísmo, ele sempre existiu, né? Nas sociedades arcaicas, nas sociedades medievais, o egoísmo, o individualismo sempre existiu. Você percebe que quando as pessoas elas iriam desenvolver a ideia de comunidade, por exemplo, né? Existia o egoísmo, existia o individualismo, só que a comunidade estava acima do indivíduo. Então, se fosse para o bem da comunidade, aí a gente poderia avançar. O indivíduo não estava acima da comunidade de maneira alguma. Na comunidade arcaica, se você, por exemplo, ler algum livro, se você assistir alguma série, por exemplo, algum filme, você percebe que a honra, né? A honra da comunidade, né? A honra da família, né? Ou seja, o pequeno grupo, né? O grupo de pessoas estava como? Estava sempre acima do indivíduo. Quando você chega, por exemplo, na modernidade, que o Bauman chama de modernidade sólida, a gente percebe que a coisa ela começa a se inverter. O eu está em primeiro lugar, né? Então eles começam a estudar, a mente começa a crescer, a mente começa a abrir, eles começam a desenvolver essa ideia, né, de crescimento, eles começam então a ter novos títulos, graduação, pós-graduação, mestrado, então tudo isso vai o quê? Vai ajudando nessa individualização. Então agora o mais importante não é a comunidade, o mais importante é o bem do indivíduo. E quando chega na modernidade líquida, né, isso vai se intensivando. Então, a intensidade ela é muito maior. Então, essa é a grande diferença. A intensidade como a individualidade ela surge. É por isso que
o Balmer ele fala sobre essa ideia da individualização e também de como a individualização ela se transformou, né, em uma coisa mais intensa na modernidade líquida, Pastor Bruno. Entendi. A gente vê aí o efeito disso, né, na questão do capitalismo, do trabalho, você falou da própria questão da liberdade aí, o meio das cidades, educação, espiritualidade. Eu acho que tudo isso aí está sendo envolvido nessa atmosfera aí da visão, dessa visão de modernidade líquida. Tá? Tem uma liquidez, né? Como é que seria aí a reação, por exemplo, nessa parte da religiosidade, da espiritualidade? Não sei se eu estou antecipando um assunto que você vai tocar aí. Não, a ideia justamente é essa mesmo, né? A gente entender como surge aí a modernidade líquida, a gente já falou, né? Ali a partir do ano 2000, o Bauman, então, ele começa a desenvolver essa ideia da modernidade líquida, e ele escreve vários livros, né? Modernidade líquida, Tempos líquidos, né? Ele escreve Amor líquido. Então, ele começa a desenvolver toda essa realidade da modernidade líquida, e como é que funcionaria o aspecto da religião, né? Primeiro que na modernidade líquida, se na modernidade sólida havia uma referência, né? Então tinha sempre uma referência na modernidade, naquele ambiente arcaico também havia sempre uma referência nas sociedades arcaicas, né, medievais, sempre tinha um padre, o sacerdote, o pastor, e até mesmo na modernidade sólida sempre havia o pastor, né, como referência, o padre, o sacerdote. Sempre havia o professor como referência, né? O líder como referência. Na modernidade líquida, nós temos uma referência. Então, essa falta de referência, ela traz, assim, algumas complicações para o contexto igreja. Então, se não há uma referência hoje na modernidade líquida, então as pessoas elas sofrem muito, porque não tem um ponto referencial, né? Então, nós perdemos muito isso, né? Então, como é que a gente poderia trabalhar essa questão de religiosidade, né? Primeiro, nós temos que entender duas coisas na religiosidade, o individualismo e a pressa. Então, quando Balmer ele trabalha vários temas, ele trabalha também o tema da religião. Então, ele diz que falta uma referência, e ele diz uma outra coisa interessante, que é a questão do individualismo. Sim, a religiosidade hoje ela é muito complicada. Por quê? Porque o indivíduo ele chega, por exemplo, em uma determinada igreja. Aí a pessoa fala assim, ó, essa igreja aqui, ela não come carne de porco, ok? Aí ele fala assim, não, mas eu gosto muito de carne de porco. Então, eu não vou ficar nessa igreja. Eu vou atrás de uma igreja, por exemplo, que eu possa comer carne de porco. Então, o indivíduo está acima da religião, o indivíduo está acima da igreja, e o indivíduo está acima da Bíblia, né? Então, você chega na igreja, por exemplo, e naquela igreja nós temos, então, algumas regras, como, por exemplo, aqui, né? Só para a gente poder ilustrar aqui. Aqui não se usa calça, por exemplo, comprida para as mulheres. Então, fala, não, então eu não quero, né? É só um exemplo, é só uma ilustração, né? Então, vamos para outra igreja. Essa igreja aqui, por exemplo, ela guarda o sábado, ou guarda o domingo. Essa igreja aqui, ela guarda sexta-feira. Essa igreja aqui, ela faz isso, faz aquilo, tem algumas regras. Então, se eu, indivíduo, né? Se eu, indivíduo, não achar interessante para mim, porque eu pratico tudo isso, então, de fato, eu não vou o quê? Eu não vou avançar nesse quesito. Eu vou procurar uma igreja que eu possa fazer tudo isso. Então, essa individualidade, ela está acima, né, do quesito religioso. E a questão da pressa, né, é que se a igreja, por exemplo, ela tiver 3, 4, 5 cultos por semana, e eu não me adaptar a essa realidade, né, obviamente que eu vou procurar uma igreja que eu possa, então, adorar em casa, que eu possa frequentar uma vez ou duas por semana. Eu vou, então, procurar uma igreja que se adeque à minha realidade. Ou seja, eu, indivíduo, não quero me adequar à realidade bíblica e teológica, mas eu preciso de algo que possa, então, eu possa usufruir de acordo com a minha realidade. Se for bom para mim, eu aceito. Ou seja, para mim, indivíduo. Se não for, eu não aceito. A igreja vira uma opção no menu de um cardápio self-service, né? Self-service, exatamente isso, né? Aquela que se adequar melhor ao que eu acho, que eu penso, ao meu estilo, aí eu entro. É assim que vai funcionar, né? Mais ou menos isso, né? Então, hoje em dia, a pessoa, por exemplo, ela entra numa igreja, né? Por isso que nós temos muitas pessoas que hoje estão na igreja, amanhã elas saem, depois ela entra em outra igreja,
aí já vai para a Assembleia, já vai para a Igreja Batista, já vai para a Igreja Metodista, e assim, às vezes ela não está em igreja nenhuma, né? Então a gente percebe que há uma fluidez, né? E uma mobilidade, assim, extremamente, né? Fluida com relação a essa ideia. Balmer, ele usa, assim, uma expressão muito interessante, né? Que é a expressão que nós estamos caminhando, né? Em uma pista de gelo. Então, quando você está caminhando em uma pista de gelo, se você caminhar devagar, você vai cair. Então, segundo o Bauman, para sua segurança, você precisa acelerar. Quanto mais rápido você andar, então dificilmente você vai cair. Então, ele diz que a sociedade está assim, né? Para que haja uma segurança, essa sociedade, os indivíduos que compõem a sociedade, o que eles fazem? Eles caminham, eles avançam, eles correm rapidamente. Porque se eles pararem, se eles andarem devagar, eles vão cair. Obviamente, eles vão ser atropelados, porque as pessoas que estão atrás estão passando por cima, e assim é a nossa sociedade. Cada vez que você observa, você compreende o seguinte, que a sociedade está cada vez mais acelerada. Entendi. Eu estava vendo um artigo que falava sobre algumas características da modernidade líquida, né? Ele falava da questão da vida precária, de constantes incertezas, a gente já mencionou um pouquinho disso, e uma sucessão de reinícios, que seria uma coisa atrás da outra, e é essa questão da velocidade aí também, né? Agora, uma característica que me chamou a atenção, pastor Rogério, acho que você poderia falar um pouquinho disso, você deve ter estudado um pouquinho mais. Essa questão dos finais rápidos e indolores. Ele falava da questão, por exemplo, ali que Bauman abordava na questão dos relacionamentos hoje, a visão, a maneira como as pessoas se portam. E ele dizia mais ou menos que era como se aquilo que a internet propiciou afetava diretamente a maneira como as pessoas se relacionavam. Você tem alguma coisa sobre esse assunto aí? Então, né? Qual é a grande dificuldade hoje, né? É que essa ideia da liquidez, né? Ela também chegou no aspecto relacional, né? Então, hoje o mais importante para você é, por exemplo, se você entra no Facebook, se você entra no Instagram e você tem ali milhares e milhares de amigos. Então, para você, né? Para você, indivíduo, o importante é ter o maior número de amigos que você pode suportar na sua rede social. Então, esse é um detalhe. Então, por que isso é um fato determinante para a Bauman? Porque ele fala o seguinte, que hoje, né, o mais importante, na verdade, é as pessoas elas se desvincularem desses relacionamentos. Então, se você tem um relacionamento que não é virtual, você vai conversar cara a cara com a pessoa, vai ter um desgaste muito grande, vai sofrer com isso, né? Então, para não ter esse desgaste, então é melhor você ter muitos relacionamentos virtuais, porque você vai lá, deleta, né, bloqueia a pessoa no WhatsApp, bloqueia a pessoa no Facebook, e aí você, então, é muito mais interessante para você conectar e desconectar amizades. E assim também são os relacionamentos conjugais, né, ou afetivos. Então, você está namorando hoje, né, você procura alguém. Como você vai, por exemplo, você vai procurar alguém, vai procurar um celular para poder comprar. Então você olha, gostou, é bonito, então você compra. Então. E assim também hoje são os relacionamentos, né? Você vai na internet, olha o perfil, gostou, aí você vai então, manda lá uma mensagem para a pessoa e de repente vocês estão namorando virtualmente, né? Então os laços relacionais estão muito frágeis hoje em dia. Você vai numa empresa de carros, tem um catálogo de carros. Você vai numa empresa de fast food, tem um catálogo ali de alimentos. Você vai para as redes sociais, tem um catálogo de possíveis namorados ou namoradas também, né? É como se o comércio tivesse afetado, inclusive, essas relações também, né? É isso, né? Então, isso afeta hoje o relacionamento, tanto o relacionamento afetivo, né? Quanto um aspecto de amizade também, né? E é claro, você pode fazer uma aplicação para as igrejas também, né? Você olha o cardápio das igrejas, aquela que se adequa à sua realidade, você vai o quê? Você vai entrar, né? Porque é melhor para você, faz bem para o seu ego, faz bem para sua, né? Para sua autoestima, então não vai atrapalhar na sua mobilidade. Mandando um abraço aí para os irmãos de Matriz de Camaragibe e Porto Calvo. O pastor Rogério também foi pastor lá, não foi, pastor? Sim. Então, muito abençoado aí, viu? Um abraço aí para a turma aí,
Turma irmã boa, José, turma boa, turma boa. Claudiene, um abraço aí para o Moisés, está com a gente aí também. Pastor Rogério, estamos aproximando aí do final do nosso tempo. Queria deixar um espaço aí para você fazer uma reflexão breve para a gente finalizar a nossa live aí na presença de Jesus aí conosco. Pois é, né? Então, o que a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão, né? Antes de nós aqui falarmos e fazermos a aplicação aqui, né, biblicamente, a gente também é bom recordar, pastor Bruno, que hoje nós estamos sendo vendidos como mercadorias, né? Então, hoje, quando você entra no shopping, por exemplo, você tem a mercadoria do shopping, você tem a mercadoria ser humano, né? Então, o que o ser humano faz hoje, né? Então, ele compra, por exemplo, uma calça, compra uma camisa, né? Ele compra qualquer coisa, não para poder satisfazer a sua necessidade. Ele compra para poder vender a sua personalidade. Então, se ele usa uma roupa da marca, né, de marca, se ele usa um óculos de marca, então o que ele faz? Né? Ele vai ali no Instagram, ele vai no Facebook, na rede social, tira uma foto, vários selfies, né, grava um vídeo e fica só observando as curtidas, né? Ou seja, quando ele faz isso, ele está vendendo a sua imagem. Então, Balma diz que nós hoje somos mercadorias também, né? Grandes mercadorias, porque nós temos um currículo. Quando a pessoa estuda, por exemplo, né? Ela estuda e ela cria um currículo extraordinário para que ela possa vender o seu potencial, a sua mercadoria, que é a sua mão de trabalho. E as pessoas hoje também são assim, né? Elas buscam quanto mais consumir para a sua própria existência, para poder mostrar para as pessoas que você tem alguma coisa, e afinal de contas você também vende a sua imagem. Por isso que Bauman também diz que o consumismo é uma das grandes dificuldades da sociedade líquida, né? E o consumismo hoje, ele faz parte inerentemente da nossa realidade. Como é que a gente pode resolver essas questões, né, da sociedade? Então, eu queria só deixar aqui um texto bíblico muito interessante, né? Aqui no livro de Lucas, capítulo 14, que diz assim, a partir do verso 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas a resolver, a ter uma fé sólida em meio a uma sociedade líquida, né? Aqui está o segredo. Nós precisamos usar um recurso que já existe há muito tempo, que é o recurso do discipulado, né? Então, Jesus fala o seguinte, que o importante não é uma religião ao seu bel prazer. O importante não é uma religião que possa lhe ajudar no seu ego, né? Não é uma religião que possa ser importante para você. Não é um cristianismo que seja voltado para a sua realidade. Não. Ele diz o seguinte, que o importante é você ser um discípulo de Jesus, aniquilando ou jogando por terra tudo aquilo que venha atrapalhar o seguimento a Jesus Cristo. Então, se a igreja, ela primeiro trabalha com a questão do discipulado, né, aceitando a Jesus, e se a igreja ela trabalha com o discipulado, levando outras pessoas a Jesus, com certeza nós vamos ter uma igreja sólida em meio a uma modernidade, a uma sociedade líquida. Porque o discipulado ele é sólido. O discipulado não é líquido. O discipulado ele não é efêmero. O discipulado ele não é passageiro. Não tem uma mobilidade acelerada, não. O discipulado, ele é uma coisa que existe, que é sólida, que é alicerçada, né? Veja o exemplo que Cristo usa aqui, ó. Bom, ele diz assim, ó, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Olha que interessante, né? A ideia do alicerce, tem que alicerçar. Então, quando eu vou procurar uma igreja, quando eu vou procurar
me situar no tocante ao cristianismo, à religiosidade ou à religião, eu, pastor Bruno, tenho que compreender o seguinte, que o importante, o primordial, a essência aqui é Jesus. Então eu não posso procurar uma igreja à la carte, eu não posso procurar uma fé self-service, não. Eu preciso procurar uma igreja que possa me trazer a verdade e a verdade absoluta. E a partir dessa verdade que está em Jesus, eu vou então me alicerçar nessa verdade através de um processo extraordinário que é o processo do discipulado. Então, o discipulado ele pode resolver essa questão de uma igreja sólida vivendo em uma sociedade líquida. Se nós não colocarmos em prática o discipulado, infelizmente a igreja continuará sendo uma igreja líquida, vivendo em uma sociedade líquida. Já que você tocou nesse assunto tão importante aí, que é o discipulado, pastor Rogério, eu começo a imaginar, amigo, que a gente precisa começar a desejar uma igreja que não apenas adicione discípulos descomprometidos, mas que forme e agregue discípulos maduros e comprometidos. Uma igreja focada num processo. Devemos almejar uma igreja que tenha ações e atividades conectadas ao propósito de fazer discípulos. Sim. A sociedade espera termos uma igreja que revele a Cristo no seu caráter, nas suas ações, não apenas por palavras. Palavras a gente tem muitas por aí, mas é viver um cristianismo autêntico numa sociedade que precisa de referências e você como igreja, eu como igreja, podemos ser uma referência para essa sociedade. Extraordinário o pensamento final aí. Claro, se a gente tem uma sociedade que é líquida, né, o que vai acontecer? Eles vão entrando na igreja e eles vão saindo. Né? Eles vão buscando a igreja que, de fato, se ajuste à sua realidade individual. Mas se eu tenho um processo, né, um programa de discipulado forte dentro da igreja, né, se eu passo para essas pessoas, desde o estudo bíblico, que o foco é Jesus, se eu passo para elas que nós estamos aqui neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, se eu passo para ela que, de fato, aquilo que é mais importante, aquilo que é o foco, é você seguir a Jesus, então, independente daquilo que ela acha, daquilo que ela pensa, independente daquilo que ela acha interessante, o mais importante é permanecer em Cristo. O mais importante é permanecer em Jesus. Então, a partir daí, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, e a sua fé não se torna uma fé líquida, né? Que vai se acomodar em qualquer situação. Não. A sua fé se tornará uma fé sólida, né? Alicerçada e baseada principalmente em Jesus Cristo. Amém, amém. Amigos, o nosso tempo aí já está no limiar, como diz a história. Eu vou pedir ao pastor Rogério aí para fazer a oração aí, para finalizarmos esse momento especial de live. E depois nós vamos fazer um momento de agradecimento para vocês aí, tá? Pastor Rogério, ora com a gente, por favor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão a Deus pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, pela tua proteção. Queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, abençoe o nosso povo, nos ajude, ó Deus, a passar por essa crise de maneira firme, mais alicerçada em tua palavra e mais dependente de ti.